Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuidade, né, ao conteúdo de matemática. Na aula de hoje, né, a gente vai ver aí mais detalhes com relação a plano cartesiano. Lembrando que a gente está vendo função do segundo grau, né, que é a função quadrática, mas que é importante a gente não ter dúvidas com relação a plano cartesiano, né? Então, na aula anterior, a gente começou vendo aí o conteúdo referente a plano cartesiano. A gente está revisando, logicamente, é um conteúdo que vocês já estudaram, né? Já viram, já. Mas que a gente não pode ter dúvida no que é o plano cartesiano, né? Então, hoje a gente vai ver aí um exemplo, né, com mais detalhes para que a gente não tenha dúvida quando for para a função quadrática. Então, eu estou trazendo aí para vocês o plano cartesiano, tá certo? E com mais detalhes aqui, eu estou trazendo para vocês o plano cartesiano nessa malha quadriculada que está por trás do plano cartesiano. Essa malha quadriculada aqui, ó, existe um papel chamado papel milimetrado, que é um papel todo traçadinho como esse quadrinho que vocês estão vendo aqui. E esse papel ele facilita você estar fazendo seu plano cartesiano, porque aí você vai apoiar a régua e só fazer os dois traços, tá vendo? Esse traço em vermelho aqui é a abscissa, que é referente aqui a x, e esse traço em verde é referente às ordenadas, que no caso é o nosso y. Então, com a malha quadriculada, você não tem aquele problema de estar medindo as distâncias que eu falei para vocês, que tem que ser todas iguais. Se vocês olharem aqui esse plano cartesiano, veja que a distância dos números são todas iguais. E isso vai ser importante quando a gente for trabalhar com a função, porque se a gente não traçar essas distâncias iguais, o nosso gráfico provavelmente vai dar problema. E com relação a essa distribuição dos números, como vocês estão vendo aqui, aí logicamente que não tem a necessidade de você fazer essa distribuição por igual. Não é porque o x eu fiz até o 6 positivo, que na parte negativa eu tenho que fazer até o menos 6. Tá certo? Eu posso fazer um pouco mais, eu posso fazer um pouco menos, depende do que a gente vai estar utilizando, tá certo? Mas aí eu estou trazendo para vocês esse plano cartesiano para vocês terem uma noção melhor. Precisa ter essa malha aqui por trás? Lógico que não. Se você fizer no caderno com a régua, medindo essas distâncias aqui direitinho, não vai ter problema nenhum, tá certo? Mas o importante é que as distâncias fiquem iguais, né? Então, como eu falei, a malha aqui geométrica é só para facilitar essas medições aqui, essas marcações, tá ok? Então eu trouxe aí para vocês um exemplo para a gente estar posicionando aí pontos nesse plano cartesiano. Então o exemplo diz o seguinte: ó, as coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Então nós temos aqui 5 elementos, ó, A, B, C, D e E. Lembrando que todo par ordenado, lembre-se que ele vai estar entre parênteses, certo? Eita, parênteses, não, peraí. Ele está entre parênteses, certo? Sempre tem uma letra antes representando esse par ordenado. Eu vou colocar aqui uma letra A, certo? E um parênteses fechando. O primeiro sempre vai ser X. E o segundo sempre vai ser Y. Isso aqui nunca vai mudar. Na hora de você posicionar isso aí no plano cartesiano, você já sabe que o primeiro é o X. Então você vai lá no eixo onde representa o X e marca lá esse número. E depois o segundo número é, no caso aqui, o Y. E aí você vai lá no Y e marca esse outro número aqui, beleza? Então vamos posicionar isso aqui no plano cartesiano. Então vou colocar aqui para vocês o plano cartesiano, tá certo? Como a gente já sabe, aqui é o X e aqui é o Y, né? X na horizontal e Y na vertical, certo? E aí nós temos aqui como primeiro número, primeiro ponto, né? O ponto A, x é 4 e y é 6. Aí eu vou aqui no 4 aqui, ó, e já traço aqui, ó.
e o y é 6. Aí eu vou lá no 6 e traço também, ó. E aí eu encontrei aqui o ponto, tá vendo? X é 4, y é 6. Nessa junção aqui eu vou e coloco um ponto. Esse ponto é o nosso ponto A, que é referente a esse primeiro par ordenado aqui. Então, se você não esquecer que o primeiro é x e que o segundo é y, não vai ter erro. E outra coisa, você vê que sempre é em linha reta, tá vendo? Outra justificativa da gente entender que essa malha aqui quadriculada, ela ajuda. Porque é por cima desses quadrinhos aqui, desses traços, que você vai traçar e encontrar os pontos. O ponto B, x é 5. Aí eu venho aqui, ó, no x, ó, o 5 aqui, ó. Tá aqui. Aí eu vou e traço. Tracei para baixo. Por quê? Porque o y é negativo, ó. Y é menos 3, está aqui embaixo, ó. Aí eu vou aqui e traço aqui e vou juntar os dois, ó. E aqui vem um ponto e é o ponto B. Tá certo? Ponto C, x é menos 2. Aí eu vou na reta do x, lá no menos 2 está aqui o menos 2, ó. Y é quem? Y é 2 positivo. Aí eu vou traçar do menos 2 do x para o 2 positivo do y. Aqui, ó, boto um ponto e esse vai ser o ponto C. Ponto D, x é menos 5. Aí eu vou lá no menos 5, ó, tá aqui, ó, menos 5. E y é quanto? Y é menos 4, é embaixo. Aí x é menos 5 e y é menos 4. Aqui eu vou marcar um ponto e esse é o ponto D. E o último ponto, x é 5 positivo, tá aqui 5 positivo. Aí de repente você pergunta, mas professor, já marcou um ponto do 5, mas não tem problema nenhum, tá certo? Eu posso marcar outros pontos, não tem nenhum problema. E y no caso aqui é 3, então o 5 vai subir aqui, ó, porque o 3 é positivo. Ó. E aí eu vou ter aqui um outro ponto que é o ponto E. Tá certo? E aí você tem aí uma representação do plano cartesiano com alguns pontos. Uma observação que eu faço aqui, ó. Tá vendo que a gente não usou no x? A gente não precisou usar o número 6, tá vendo? Se você quisesse não ter feito até o 6, ter feito até o 5, pode também. No caso do y, na parte negativa eu só usei até o menos 4. Então esse menos 5 e esse menos 6, se você não quiser fazer, não tem problema, não precisa fazer. Já na parte positiva a gente usou o 6. Se você quisesse passar um pouquinho, colocar aqui um 7 e um 8, teria problema? Também não. O que eu quero que a gente entenda é que não precisa estar esticando por igual aqui para todos os lados. É isso que não tem necessidade. Tá certo? Então, baseado nesse exemplo aqui, eu estou trazendo para vocês aqui esse exemplo, tá certo? Com 4 pontos para você criar a malha geométrica, como vocês viram aqui anteriormente, e pegar esses pontos e colocar lá no plano cartesiano, tá certo? Tenta fazer isso aqui, colocando lá no plano cartesiano, logicamente, né? Vai fazendo aí no caderno de vocês e manda para mim aí para o meu e-mail, tira uma foto mostrando aí se você conseguiu tá fazendo isso. Manda para mim até a próxima terça-feira, tá certo? Eu fico aguardando aí o envio para o meu e-mail, né? andersonbonito@gmail.com, tá certo? Qualquer dúvida, manda lá no meu WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando aí a dúvida de vocês, tá certo? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para todos e até mais.